aqui do Núcleo de Telesaúde Bahia. Na atividade de hoje vamos abordar um estudo de caso, estudos de caso, sobre administrando dificuldades com aleitamento materno. A palestrante convidada de hoje, a Ana Luísa Matos. Ela é médica especialista em pediatria e neonatologia, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, consultora internacional em aleitamento materno e responsável pelo Banco de Leite de Perba. Vamos iniciar a web palestra neste momento, desejando a todos uma excelente atividade. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção, que eu sou vice-presidente da Sociedade Baiana de Pediatria e não brasileira, como está posto aqui no cartaz. Então, nós vamos discutir hoje um pouco aqui sobre algumas dificuldades com o aleitamento materno. Eu costumo dizer que amamentar é de graça, mas não é barato, não é nem um pouco barato. Exige realmente dedicação, esforço e administração de intercorrências e de muitas dificuldades que advêm dessa prática. E diante de dificuldades, nós podemos administrar as dificuldades, resolver e manter o aleitamento materno, que afinal de contas é o padrão ouro de alimentação para o recém-nascido, para o bebê, considerado e reconhecido internacionalmente. Desculpem a pequena intercorrência aqui no estúdio. Já estou buscando ajuda técnica. Bom, desculpem mais uma vez aí, mas nós vamos tratar aqui de um caso de hipoplasia mamária, junto com alergia à proteína do leite de vaca e, apesar de todas as intercorrências, manutenção do aleitamento materno. Então, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é o relato do caso. Era uma mãe de 30 anos, primeiro filho, filho planejado, que optou por um parto domiciliar e gostaria de ter feito e fez aleitamento imediato. E o aleitamento materno exclusivo era um plano e um desejo desse casal. O bebê foi mantido aleitamento materno exclusivo até entre o primeiro e segundo mês, e com crescimento e desenvolvimento insatisfatórios. Nós vemos as fotos aqui do primeiro dia de vida, primeiro mês, segundo mês, a gente vê que o bebê foi literalmente murchando. E houve orientação médica de introdução de fórmula láctea desde a primeira avaliação que foi feita com o profissional que foi procurado. A gente vê aqui a curva de crescimento desse bebê, que estava aqui no verde, foi caindo, chegou aqui no vermelho, mantendo o perímetro cefálico adequado e também mantendo a estatura adequada. Então, os pais buscaram ajuda, inconformados, e foi aí que eu entrei nessa história, porque eles não gostaram da ideia da introdução da fórmula como uma solução. E a mãe me informou que fazia uso de próteses mamárias e se, por acaso, isso poderia estar interferindo na amamentação. E eu esclareci para ela de que a prótese geralmente é colocada ou antes ou depois do músculo, que não ia interferir naturalmente com a amamentação.
Nesse momento, faltou um detalhe muito importante, que era perguntar por que essa mãe colocou essas próteses. Então, após uma ampla anamnese com essa mãe, já depois de algumas consultas e esclarecimento, essa mãe me informa de que ela colocou essas próteses no final da adolescência como um presente de aniversário de sua mãe, cuja motivação foi a tristeza da filha pela deformidade mamária. Então, essa mãe ela tinha uma deformidade e, em função disso, foi colocada essas próteses. E o que acontece, né, que nós chegamos à conclusão diagnóstica, que essa mãe se tratava de um caso raro, né, de hipoplasia mamária. Então, nós temos aqui uma ultrassom das mamas, né, no curso da amamentação, a gente vê aqui em vermelho, né, a maior parte da mama realmente é tomada pela prótese, e o tecido glandular mamário aqui, muito pouca quantidade. A maioria realmente preenchido pelas próteses. E essa aparência da mama não modificava muito, porque a prótese dava uma nova aparência. Então, parando para falar um pouco aqui dessa patologia, a hipoplasia mamária é uma deformidade onde as mamas ficam tubulares, elas podem ser unilaterais ou bilateralmente. No início da puberdade tem esse desenvolvimento e na mama normal a mama cresce nesse sentido, e na mama tuberosa, né, ela vai crescendo nesse sentido e a mama cria esse aspecto alongado e pendular. É uma causa e tem um espaçamento geralmente muito grande, né, maior do que 4 centímetros entre uma mama e a outra, e uma grande queda, uma pitose realmente dessa mama. E é uma causa primária da falha da lactogênese 2. E com isso existe uma redução da produção láctea. Então é um caso real, dificuldade com a amamentação por não ter a produção. A questão não é prolactina, não é hormônio que produz leite, a questão não é a nível de cérebro, é não ter tecido mamário suficiente. Então, anomalia rara, de etiologia desconhecida, que existe a predisposição genética interrogada, ou exposição a agentes agrícolas. Na realidade, não se sabe exatamente por que acontece a hipoplasia, é simplesmente um defeito congênito. A gente vê, né, nesse caso aqui, como a mama está alterada, né, o formato da mama foi alterado pela prótese e não tinha aparência realmente de ter uma mama com uma aparência de hipoplasia, uma vez colocado a prótese. Então, diante desse diagnóstico, nós começamos a trabalhar, né, no aspecto emocional com essa mãe, da necessidade realmente da introdução da fórmula e a manutenção do aleitamento dentro do que fosse possível. Então, a hipoplasia mamária foi descrita por Reis e Aston em 1976, e temos aqui, né, umas imagens de uma mama hipoplásica e uma mama hipoplásica com silicone. Então, nós vemos aqui que a aparência da mama melhora muito quando se coloca o silicone. Então, não dá para dar o diagnóstico somente pela inspeção clínica, né? Foi preciso realmente uma ampla avaliação e também do ponto de vista ultrassonográfico. Bom, então, quais foram as estratégias a partir daí? Esse bebê continuou sendo alimentado no peito e nós passamos a fazer a translactação. A translactação é o oferecimento de próprio leite humano, de banco, ou quando a mãe tem um excesso, ela pode ordenhar, e a gente coloca no recipiente com a sondinha, essa sondinha fica no mamilo e a criança abocanha a mama, né, com boa parte da areola, e esse leite ele é solvido desse recipiente aqui, para a criança ter um suporte maior hídrico e também de complementação. Então, esse bebê foi alimentado dessa forma, sem usar mamadeira, sem usar chupeta, para que não houvesse uma confusão, confusão de bicos, né, e que ele não voltasse realmente a receber os benefícios do aleitamento do jeito que a mãe poderia fazer. E logo em seguida, o que aconteceu foi que esse bebê apresentou uma alergia à proteína do leite de vaca. Começou a fazer fezes com sangue e nós tivemos que suspender o leite de vaca da dieta materna e suspender a fórmula que estava sendo usada, e foi introduzida uma fórmula extensamente hidrolisada até o 6º mês de vida. Essa fórmula é uma fórmula que custa realmente, tem um custo muito alto. Em alguns casos a gente consegue que o município, né, se envolva com a doação dessa fórmula, mas nem sempre.
E a partir do 6º mês de vida, quando a criança começou a introdução alimentar, e a dieta materna continuou restrita até a criança ficar bem maior, nós começamos a retirar, né, o hidrolisado, a forma extensamente hidrolisada, e manter o leite humano e a alimentação complementar. Nós tivemos aqui uma introdução alimentar bastante descomplicada. Então, o bebê com 6 meses começou a comer, né, uma dieta bem natural, né, os pais foram muito cuidadosos com isso, e prosseguiu até o ponto de a gente conseguir tirar completamente a fórmula e foi mantido só o leite materno e alimentação complementar, porque a necessidade de leite da criança já não era tão grande assim. No primeiro ano de vida, a criança tinha a dieta semelhante à da família e foi feita a manutenção do aleitamento materno até o 3º ano de vida. Esse bebê cursou durante essa fase sem nenhum adoecimento significativo, com nada importante, pelo que eu me lembro, ele teve apenas uma virose durante todo esse período, e foi mantido realmente o aleitamento, né, diante da situação tão difícil, né, que é um caso de hipoplasia, juntamente ainda com alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu atribuí essa frase, né, que eu gosto muito dela, que ela, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, diante de um caso de hipoplasia mamária, existe praticamente uma impossibilidade de amamentação. Mas essa mãe se desafiou, né, e junto com o apoio profissional que ela teve, então foi possível, né, levar o aleitamento até os 3 anos de idade. E a lição foi bem aprendida, porque essa criança, né, já aí com 3 anos, a bonequinha caiu no chão e ela disse que a bonequinha precisava de mamar um pouquinho para se acalmar. Então, isso aí foi uma coisa que ficou também marcado na vida dessa criança, né? Então, diante de uma dificuldade real para aumentar exclusivamente, por que não aumentar inclusivamente? E deixar que essa criança, né, que essa dupla desfrute de todos os benefícios que o aleitamento pode trazer, ainda que não seja exclusivo, mas que seja mantido de uma forma inclusiva. O outro caso que eu vou trazer para vocês é um caso de mastite, que evoluiu para abscessos bilateralmente, depois fístula, galactocele e tudo isso envolvido com a questão da manutenção do aleitamento materno. Então, foi um caso de uma mãe de 38 anos, primeiro filho, no primeiro mês de vida fazendo aleitamento exclusivo, e no final do primeiro mês, quando é bem característica, uma das fases mais críticas para mastite, ela fez uma mastite que teve um diagnóstico tardio e um tratamento inadequado. E essa mastite evoluiu para abscessos bilateralmente e depois para fístula, depois da drenagem desse abscesso. A mãe fez um importante comprometimento do estado geral, e a ponto de precisar realmente de internação. Foi internado o binômio, né, a mãe e o bebê junto. Ela tinha um hemograma infeccioso. Depois de um mês da alta, ela fez uma galactocele, que eu vou explicar ao longo da discussão do que se trata, e ela foi acompanhada por mim durante 1 ano. Então, a suspeita diagnóstica dessa mãe é de mastite, abscesso mamário bilateralmente, uma fístula de leite após drenagem e galactocele. Todas as condições dificultam o aleitamento, podendo ser causa de desmame precoce, de traumas físicos, traumas emocionais dessa mãe e prejuízos nutricionais desse bebê. Se a amamentação nas condições normais já é difícil, que exige muito empenho e dedicação, diante de 4 dificuldades como essa, realmente é necessário realmente um suporte muito grande de uma equipe muito profissional e de um desejo realmente materno e consciência da importância da amamentação. Então, essa mãe tinha uma mastite, que é uma condição inflamatória, infecciosa ou não, no caso dela foi infecciosa, que geralmente é unilateral e que pode evoluir para um abscesso em 5 a 11% dos casos. E essa imagem aqui, da direita, é a foto real, né, do abscesso mamário, que foi complicado por uma mastite que foi inadequadamente tratada e com atraso, inclusive, no início do tratamento. Então, esse é quase que o curso natural, né? Geralmente começa com um engurgitamento e essa mama fissura, dessa fissura faz uma porta de entrada para uma mastite, e da mastite pode evoluir para um abscesso, que é uma patologia extremamente dolorosa e que a paciente precisa realmente ser submetida à anestesia
no hospital para que seja feita a drenagem de uma forma adequada. Então, temos aqui o ultrassom de mama dessa mãe, né, com a presença de um abscesso grande, e que ele foi também drenado de uma forma inadequada, né? A fístula é uma patologia que costuma acontecer depois da drenagem do abscesso, sobretudo quando não se mantém imediatamente após a drenagem uma ordenha intensa, porque o leite vai sair pela secção do ducto e vai encontrar uma porta de entrada aberta, que é a incisão cirúrgica, e é uma complicação realmente da drenagem de abscesso. E a galactocele é um cisto de retenção láctea decorrente da obstrução de ductos, que é de causa desconhecida, geralmente estéril, mas pode se infectar. Então, temos a imagem da galactocele, que geralmente é uma tumoração que não é dolorosa e que pode ou não estar correlacionada com um abscesso ou mastite. Às vezes ela vem de uma forma completamente isolada, mas que também é um fator de complicação e dificuldade para a amamentação. Então, temos uma mama aqui, né, com a galactocele, que tem um aspecto realmente parecido com o aspecto do abscesso, porém, a gente não vê imagem de debris dentro dessa imagem, é uma imagem mais limpa, porque o que tem aqui é leite, né? Geralmente, quando a gente não consegue fazer a ordenha dessa galactocele, tem que fazer punção realmente, né, criada por ultrassom. Então, eu estou aqui puncionando essa mama, e retirando esse leite que está encistado dentro dessa mama, né, e que ela pode evoluir para uma complicação. E, no caso da paciente, né, foi feita uma drenagem, como eu falei, de uma forma inadequada, né, a paciente não foi submetida à anestesia geral, foi feita com anestesia local, então não foi feita toda a drenagem da mama, e no dia seguinte, após a drenagem, ela estava eliminando uma grande quantidade de secreção purulenta ainda pela ferida, né, pela incisão cirúrgica. E uma outra coisa é que a gente vê com frequência, né, depois da drenagem da abscesso, acontecer isso, a imagem aqui, das pessoas cobrirem toda a mama da mãe, né, isso aí só vai contribuir para que piore a situação, no sentido de abafar a cicatriz, né, e não permitir ordenha, que uma mama completamente ocluída não tem como fazer ordenha. Então, esse curativo não deve ser feito, e deve ser feito um curativo o máximo possível para descobrir a areola e o mamilo. Então, durante a condução desse caso, né, da evolução, a mãe foi internada, como eu falei, a gente precisou introduzir fórmula láctea durante o internamento, devido à dificuldade com a alimentação. A mãe sentia muita dor, vocês estão vendo aí a imagem de eu tentando eliminar a secreção dessa mãe, ela com um pano na boca apertando, que era muita dor que ela sentia. O bebê começou a ficar comprometido também devido ao estresse, o internamento e a perda de confiança por completo da mãe. Ela estava com a mama, um abscesso foi adequadamente drenado, o outro não. Então, ela estava com as duas mãos comprometidas e internada, né, no serviço público, onde a gente tem enfermaria com muitos pacientes. Então, foi muito difícil e foi necessário realmente a introdução da fórmula láctea. 15 dias depois da alta dessa mãe, o bebê não pegava na mama onde tinha um abscesso maior. Isso é comum acontecer, porque existe um tecido de endurecimento que fica devido à fibrose, por conta da resolução do abscesso, e a bebê só mamava em uma mama e se mantinha sem ser aumentado na outra mama, porque ela simplesmente não aceitava. E é comum isso acontecer, porque após um processo de mastite, existe um aumento do teor de sódio, né, no leite, por causa do processo inflamatório, e existe uma alteração do sabor do leite, ele passa a ficar mais salgado. E as crianças costumam realmente a recusar aquela mama. Só que isso criava dificuldade em função de reter leite nessa mama. Então, essa galactocele, né, que foi formada, foi funcionada novamente. No segundo mês, ainda estava usando o leite como complementação, mas no terceiro mês nós conseguimos resgatar essa dupla, né, o aleitamento materno exclusivo. Então, foi retirada a fórmula e o bebê foi mantido em aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. Então, resumindo a condução do caso, nós temos que ter cuidado com a punção, deve ser feita de uma forma adequada, né? A drenagem, se ela for aberta, precisa ser colocado um dreno,
a menos que você tenha segurança que foi feita uma punção por completo, mas se o abscesso é muito extenso, não dá para fazer isso. A ordenha manual tem que ser mantida até que o bebê possa ser restabelecido com a alimentação ao peito, cerca de 2 a 4 dias após a drenagem do abscesso, né? E também para que se previna a não formação de uma fístula, como eu falei, a fístula vai se formar em função da drenagem do leite por algum local que não seja o mamilo, né? A galactocele precisa ser funcionada muitas vezes, essa paciente teve que entrar com antibioterapia sistêmica, porque por pouco ela não fez uma septicemia. Acompanhamento diário, com paciente que não dá para não ser vista todos os dias, com curativos adequados, monitorando o bebê, dando suporte a essa mãe, multidisciplinar com suporte de psicologia, nutrição, e o segmento ambulatorial sequenciado, né? Essa mãe foi vista todos os meses até ser estabelecido o aleitamento, ela era vista praticamente toda semana, e após o estabelecimento do aleitamento, ela foi vista todos os meses até a criança completar 1 ano. E nós demos alta a ela com 13 meses, com dieta semelhante da família, em uso de aleitamento materno, sem usar fórmula e nem derivados de leite. Então, essa mãezinha teve a oportunidade de fazer um depoimento, né, explicando e dizendo tudo que isso tinha significado na vida dela, e aqui foi nosso processo de despedida, infelizmente, porque nesse ambulatório a gente só trabalha com dificuldade com a alimentação e a gente tem dado alta regularmente com bebês em torno de 1 ano. Então, desejo materno, acompanhamento profissional próximo, contínuo e empático é fundamental no estabelecimento ou no restabelecimento do aleitamento materno exclusivo. Então, suportar, né, dar suporte, dar amparo a essa mãe diante de tanto sofrimento é fundamental para que se tenha um sucesso diante de tantas adversidades. A má condução dos problemas na lactação traz consequências drásticas para a qualidade de vida do binômio, com sequelas físicas, né, para a mãe, para o bebê, estéticas, porque uma cicatriz de abscesso nem sempre fica tão bem feita, né, emocionais diante da experiência negativa. Então, você contribui para que essa mãe, inclusive, na próxima gravidez, ela não queira aumentar diante desse sofrimento. E é uma solução encontrada com muita frequência diante de casos como esse, desmame. Né? Tenho ouvido de profissionais, colegas, né? Por que não dá uma medicação, faz uma cavergolina para secar esse leite? Né? E a gente tem que pesar realmente, né, essa decisão dos custos e benefícios dela. Né? Existe fórmula muito boa no mercado, mas não existe nada ainda que se compare ao leite materno para um bebê humano. Então, ao invés de promover desmame, por que não buscar uma solução diante da adversidade? O nosso próximo e último caso é o resgate do aleitamento materno exclusivo após a internação prolongada, né? No caso, foram 45 dias de internação, em uma unidade de tratamento intensivo de um prematuro de 31 semanas e seguido depois de depressão pós-parto. Pais jovens, primeiros filhos, ambos eram designers, trabalhavam juntos. A mãe vinha realizando pré-natal regularmente até a 31ª semana. Quando fez uma infecção urinária, é muito comum, né, na gestação ter infecção urinária sintomática e às vezes assintomática. E essa infecção urinária dela promoveu uma bolsa rota, rompeu a bolsa bem antes do tempo e foi feito um parto cirúrgico, né, uma cesariana de emergência. O bebê nasceu prematuro, 9 semanas antes da data prevista, ou seja, um pouco mais de 2 meses. Teve sofrimento respiratório decorrente da prematuridade, com infecção importante e levou 45 dias internado. A mãe me procurou no ambulatório com essa fala. Né? Durante todo o internamento, o bebê só foi colocado no meu peito uma vez. Sempre que eu chegava na UTI, diziam que ele já tinha tomado a mamadeira. E essa mãe não foi, durante a estadia no hospital, devidamente acolhida e incentivada à manutenção da amamentação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, através de um documento de novembro de 2017, né, Prevenção da Prematuridade e Intervenção de Gestão e da Assistência, né, coloca como leite materno a primeira escolha para a nutrição do prematuro. E não só a Sociedade Brasileira de Pediatria, como a americana, e esse é consenso realmente mundial, que não existe leite melhor para ser usado no prematuro do que o próprio leite da sua mãe, da sua própria mãe. Né? Em segunda opção, o leite de banco. Mas primeira opção, sempre o leite da mãe, que também é um leite prematuro e tem característica adequada para esse bebê.
Então, na UTI neonatal, uma longa espera, nós sabemos que todas as mães de UTI, né, quanto mais prolongada for a internação, maior sofrimento. Muitas vezes dá dúvida se esse bebê vai sobreviver, se ele vai ficar com sequela mais ou menos grave, e esse tempo parece realmente não terminar nunca. Então, essas mães são extremamente sofridas, né? Toda a dedicação da equipe é feita em cima da sobrevida do bebê, e muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes essa mãe não é tão assistida o tanto que ela merece de assistência, né, sobretudo emocional, e desse apoio para que ela possa aumentar esse bebê durante o internamento e após a sua alta. Então, o desmame dental neonatal é frequente devido a algumas dificuldades que são vivenciadas. Primeiro, que a mãe vive um luto de um bebê que ela idealizou, porque nenhuma mãe imagina ter um bebê prematuro, doente, e que não vai ficar no braço dela. Então, existe uma dificuldade de aceitação desse bebê real, que não foi planejado, e esse bebê vai precisar ser adotado depois por essa mãe, por essa família. A mãe também é uma prematura, né? Quando a mãe pare prematuramente, temos um bebê prematuro, uma mãe prematura e um pai prematuro. E diante de todas as circunstâncias que o bebê que vai para a UTI tem, infecção, desconforto respiratório, doenças cardiovasculares, existe geralmente uma demora no início da dieta, né? E a gente não tem muitos bancos de leite, né? Infelizmente, em Salvador só temos 2 bancos de leite na rede pública. Na rede privada não temos nenhum banco de leite para que possa dar assistência nesse momento tão difícil a essas mães. E o plano e o desejo do casal era de amamentar, né? E o que foi posto para eles foi uma mamadeira, e o bebê recebeu alta 45 dias depois em uso exclusivo de mamadeira, e ele rejeitava completamente o peito. A mãe praticamente a gente fazia a expressão da mama, sair uma gotinha de leite, e já no primeiro momento, né, nós retiramos a mamadeira, orientamos a retirada da mamadeira, e foi oferecido leite para essa bebê através do finger feeding, que é a alimentação com o dedo, uma sondinha, então era colocado um recipiente na fórmula e no copinho. Nesse caso, o copinho foi muito difícil, o bebê já estava maiorzinho, ele derramava muito, ele tomava leite de prematuro, que é um leite bastante caro. Os pais ficaram muito... houve um desgaste financeiro muito grande na família, em função dos dois pararem de trabalhar, já trabalhavam juntos, e o que realmente foi feito foi o finger feeding, e esse bebê começou a ser alimentado assim e colocado no peito, e foi trabalhado com essa mama o máximo que a gente pôde, né, estimulação no peito com ordenha sucção, translactação, como eu expliquei no caso anterior, e foi feito uso de galactorgon também, medicações que não têm uma ação diretamente no leite, mas tem como ação, como efeito colateral dessas medicações, aumentar a prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Então foi feito isso, e até que o aleitamento materno foi estabelecido. E esse bebê começou a pegar no peito e ficou muito bem, e foi tirado completamente a fórmula. E ele estava com um bom desenvolvimento neuropsicomotor, inteiramente normal, até que nós nos afastamos um pouco nesse período. Eu viajei de férias, ela também foi do interior, devido à crise financeira da família, né? Ele tinha 5 meses, tinha 3 meses de idade corrigida, e essa mãe fez uma depressão pós-parto clássica, e o bebê entrou em falência de crescimento. Ele praticamente desnutriu, né, da mão da mãe, e ela não percebeu que esse bebê estava desnutrido. Quando eu recebi esse bebê, estava nessa condição aí, bebê triste, com olhar apático, e eu pensei muito, né, como eu ia conduzir esse caso, porque eu não poderia, depois de tanta dificuldade dessa mãe voltar a amamentar, simplesmente introduzir uma fórmula e não permitir que ela aumentasse mais. Então foi feita a seguinte estratégia, né? A gente sabe que a depressão pós-parto, ela realmente afeta, a gente tem esse trabalho mostrando aí, que é uma revisão sistemática do Pediatrics de 2009, onde fala que a sintomatologia depressiva no pós-parto pode apresentar o maior risco de resultados negativos com a alimentação do bebê, incluindo a amamentação, e o aumento da dificuldade para aumentar. Então, as puérperas deprimidas podem ser menos propensas a iniciar a amamentação e a fazê-lo exclusivamente. E nessa mãe não foi diferente, né?
Então, qual foram as estratégias utilizadas? Nós mantivemos o aleitamento materno dentro de tudo que era possível, livre, e introduzimos a fórmula láctea. Como o bebê já tinha 5 meses, eu coloquei um carboidrato simples, né, tipo batata doce, inhame, junto com triglicérides de cadeia média, e a gente fazia isso de 3 a 4 vezes por dia, de colher, para que o bebê não voltasse a usar mamadeira. Entramos com antidepressivo para a mãe, né, a sertralina, e foi encaminhada para a psicoterapia. E esse bebê, né, depois de um tempo, foi recuperado o peso e o desenvolvimento, não chegou a deixar nenhuma sequela, e a relação da díade foi bem estabelecida, né? Essa mãe teve realmente o quadro depressivo controlado, ela manteve o uso da medicação durante muito tempo e acompanhamento psicológico, e foi mantido depois, foi feito depois o desmame da fórmula, e ela voltou a fazer aleitamento exclusivo, e após o 6º mês de idade corrigida, com a introdução de dieta complementar. E o desmame dessa criança foi feito após 2 anos de vida. Então, o desejo deles, né, foi completado, e a realização foi uma história bem difícil essa, né? Hoje essa criança está com mais de 3 anos, muito bem, né, com bom aproveitamento escolar, e ele foi amamentado e foi feito um desmame também com bastante sabedoria. Então, com isso aí eu finalizo hoje, né? Obrigado pela atenção e, como esse bebezinho está dizendo, obrigado também por me deixar comer em paz. Então, estou aberta para perguntas. Então, vamos iniciar o espaço para tirar dúvidas. Temos algumas mamães assistindo, muitas dúvidas das mamães profissionais de saúde. A gente vai iniciar com a pergunta da Edenilson. A criança deve receber leite de vaca a partir de qual idade? Aí a minha pergunta é se deve. Tá saindo alto, né? Bom, a criança deve receber leite de vaca a partir de idade nenhuma. Na realidade, o leite de vaca deveria ser oferecido para as mães que têm uma contraindicação para a amamentação. Tipo, mãe com HIV, mãe com HTLV, mãe que use medicação que não tenha compatibilidade com a amamentação. Não existe necessidade real da introdução do leite de vaca se a mãe pretende amamentar uma criança até os 2 anos de idade, como é a recomendação do Ministério da Saúde do Brasil e a recomendação da Unicef e da Organização Mundial de Saúde. Agora, se essa mãe ela faz uma opção por retirar a alimentação antes desse período, aí vai ser necessário realmente introduzir não leite de vaca, né, mas uma fórmula adequada para um bebê. O leite de vaca integral não é adequado para ser oferecido para bebês. A Gardênia. Alguma restrição à amamentação para quem fez redução mamária? Não tem restrição. Né? Atualmente estou acompanhando um caso desse tipo aí. A gente precisa avaliar como é que foi feita essa redução mamária. Né? O tipo de cirurgia que foi realizada, o tipo de cisão, o quanto que de glândula foi retirada dessa mama, né? O tipo de corte, de incisão que foi feita, né? Se cortou ducto. E eu diria que essa mama tem que ser olhada com mais cuidado, essa mãe tem que ser olhada com mais cuidado, mas não de antemão dizer que ela não vai poder amamentar essa criança, né? Juliana, como trocar o leite industrial para o leite de vaca? Meu bebê tem 9 meses, qual a dose que devo administrar? Acho que é semelhante à pergunta inicial, né? A Urlânia. Pergunta da Urlânia. Quando ocorre essa mudança no sabor do leite materno após a mastite, o leite, com o passar do tempo e a mudança da alimentação, melhora o sabor? Sim, isso é uma mudança temporária devido ao processo inflamatório que a mama foi submetida. Então, não é uma mudança que é perene. Após a resolução do processo, esse leite vai voltar ao sabor anterior. A Denise ela faz uma pergunta semelhante, mas ela não informa se teve ou não a mastite. Denise, se você puder colocar aqui para a gente, a pergunta dela meu leite
Na mama esquerda era salgado, ela só descobriu porque o bebê sempre rejeitava. E ela resolveu experimentar e ela se assustou com o sabor que era muito salgado e ela perguntou o que causou isso. Daí, Denise, se você puder responder, colocar aqui no bate-papo, se você teve, né, a mastite ou não. Existem alguns alimentos que podem alterar o sabor do leite, né? Inclusive não só o sabor, como a coloração do leite. Né? Ela não teve a mastite. Então, o leite pode ser alterado por odor, né, o sabor e a cor, de acordo com a dieta materna. Pergunta da Thaís. Na translactação, quando devo optar pela fórmula láctea em detrimento ao leite materno? Na realidade, não deve optar nunca pela fórmula láctea, né? A gente só usa a fórmula quando tem possibilidade de usar leite materno. Quando essa mãe não tem uma produção adequada, então nós lançamos mão da fórmula. Se tem leite materno, não tem por que não usar o leite materno. Ela ainda pergunta qual o objetivo de fazer a sonda no dedo e quando fazê-lo. Bom, no caso que eu apresentei, o objetivo de fazer a sonda no dedo é porque esse bebê ele estava muito acostumado, né? Já estava literalmente adaptado à alimentação mamadeira. Então foi uma transição, porque o dedo a gente colocava na posição estratégica no parto, onde fica a mama, e esse bebê simplesmente não aceitava a mama inicialmente. Então foi para fazer uma transição para ele voltar para o peito. O desmame da mamadeira. Eliane, a mãe com depressão e uso de antidepressivos pode amamentar sem problemas? Sim, a depender do uso do antidepressivo. No caso aí, eu fiz a opção de uma medicação que fosse compatível com a amamentação. Então, o profissional deve ter esse cuidado. Né? Não é qualquer medicação que não vai fazer, que não tem problema. Mas existem medicamentos que não tem problema para a amamentação. E a sertralina, no caso, é um deles, né? Que foi a medicação que foi utilizada. Pergunta da Alessandra. A batata doce com inhame pode ser introduzida a partir de qual idade? Normalmente, eu uso a batata doce a partir do 6º mês como uma dieta complementar. Essa estratégia foi utilizada numa situação muito especial, porque eu queria dar o mínimo possível de fórmula a essa criança. Então, para dar um suporte maior calórico para esse leite, eu coloquei a fórmula junto com a batata doce e o inhame e um triglicerídeo de cadeia média, um TCM, para oferecer menos vezes fórmula e não desempoderar ainda mais essa mãe que já estava deprimida. Porque se eu introduzo simplesmente mamadeira em todos os horários, essa mãe iria ainda afundar mais no quadro que ela estava. Mas normalmente a preconização é a partir do 6º mês. A nossa colega aqui, Rosana, ela pergunta qual a recomendação para a mãe que continua amamentando após os 3 ou 4 anos de idade. A recomendação hoje mundial é que a mãe deve amamentar, né, o bebê até 2 anos ou mais. Esse ou mais aí é por conta da dupla, né, mãe e bebê. Após o 2º ano de vida, praticamente não existe mais necessidade de consumo de leite por uma criança, né, por um ser humano. Né? A única espécie adulta que toma leite é a espécie humana. A gente toma muito leite por questão cultural, não é por necessidade. Então, eu acho que cabe o momento do desmame a discutir isso com o profissional que está acompanhando a dupla e negociar, né, com essa mãe. Eu acho que a amamentação tem que ser bom para o bebê e tem que ser bom para a mãe. No momento que está sendo ruim para um dos dois, eu acho que está na hora de promover o desmame de uma forma bastante saudável. Eu vi uma frase muito interessante sobre isso, que eu gosto de repetir, que na hora que você amamenta, você transmite carinho, amor, afeto, né, nutrição, e no desmame é oferecer tudo isso sem o peito. Então, é importante fazer o desmame também de uma forma saudável. Temos mais algumas perguntas. Antes da gente continuar, eu gostaria de lembrar a todos que estão participando da web palestra de hoje, né, profissionais aí de saúde, da atenção básica, cadastrem-se, para aqueles ainda que não conhecem o serviço, cadastrem-se no nosso site, www.telesaude.ba.gov.br, para poder também fazer solicitações de teleconsultorias.
Então, muitas dessas dúvidas também sobre aleitamento materno e outras questões relacionadas ao processo de trabalho na atenção básica, vocês podem estar contando com esse serviço gratuito oferecido pelo Estado, ok? A Adriana, pergunta da Adriana. Ela diz que tem um paciente com 10 dias após o parto e o RN ele não aceita, não pega o peito. Ela fala que a mãe tem muito leite e ela pergunta o que fazer nesse caso. Olha, eu precisaria entender exatamente o que está acontecendo para que esse bebê não pegue peito. Né? Não é natural uma criança de 10 dias não estar pegando peito. Se ele não está pegando o peito, ele deve estar se alimentando de uma outra forma. Que forma é essa que ele está se alimentando? E se a mãe tem leite, então precisa avaliar. O que é que tem com essa criança? Ele tem algum problema de sucção, de aglutição? Ele tem uma retração de mandíbula? O que é que está acontecendo? Então, eu não conseguiria realmente dar uma opinião abalizada sem entender exatamente o que é que está se passando com esse bebê. A pergunta do Robson. Qual a sua recomendação se a mãe tiver uma das mamas com o bico do peito interno, que a criança não consiga mamar? Eu acho que ele está se referindo a mamilo intruso. Né? Existem vários tipos de mamilo intruso, uns mais intrusos e outros menos intrusos. Isso é muito importante que você tenha um diagnóstico o quanto antes, ou seja, de preferência até antes da mulher engravidar, né? Para que você possa estar trabalhando com esse peito. Durante a gravidez também é importante que a mama seja examinada pelo obstetra, pelo pré-natal. E a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar para tentar protrair, né, puxar esse mamilo para fora, porque existe uma questão muscular que retrai esse mamilo para dentro. E em alguns casos muito, muito graves, a questão é cirúrgica, mas é óbvio que a cirurgia não vai ser feita durante o processo de amamentação, de lactação. Mas a maioria dos mamilos que eu tenho visto, eles não são verdadeiramente invertidos. Os verdadeiramente invertidos são raros, bem raros. Eu já tive vários casos de mães que amamentaram, a gente tem muitos recursos que pode utilizar hoje, existe bombinhas de sucção, existe um material bem adequado para protrair a seringa invertida, para puxar essa mama, e com esse exercitamento, né, com esse exercício, a própria criança vai começando a puxar. Se vai acontecer de uma criança mamar em um peito só, vai acontecer que vai secar a produção daquele que não está sendo oferecido. Temos mais perguntas, algumas curiosidades. A Gardene, ela pergunta se acordar o recém-nascido para amamentar é correto, e a Carolina, ela pergunta se existe leite materno fraco. Bom, deixa eu ver a segunda questão, que é mais tranquila, né, mais rápida. Não existe leite materno fraco. Né? Existem muitas pessoas que acham que o leite materno é fraco. Eu acho que a fraqueza é muito mais das pessoas. Não tem porquê, né? Desde se a mulher for desenvolvida, a cabeça que sabe, ela vai tirar tudo que tem daquela mulher e vai dar um leite de boa qualidade. O que pode acontecer, uma mulher muito desnutrida, tem um teor, né, de gordura menor, tem um teor de vitaminas menor, mas que não é o que habitualmente acontece. Em relação a acordar o bebê, se trata de um bebê a termo, ou seja, que nasceu entre 37 semanas e 42, um bebê normal, com um peso adequado, que não é pequeno com idade gestacional, que não é grande, que não é filho de mãe diabética, não é filho de mãe hipertensa, esse bebê não deve ser acordado. A amamentação de livre demanda é uma amamentação que é guiada pelo bebê. A gente não deve olhar para o relógio, mas olhar para a criança e ver quando ela manifesta os primeiros sinais de fome, que não é choro. Choro é um sinal tardio de fome. Então, quando a criança começa a se mexer, né, levar a mãozinha à boca e começa a se esticar, está na hora de colocar ela no peito. Estou falando de bebês normais, não estou me referindo a prematuros, bebês com dificuldades, bebês doentes. Né? Mas o bebê a termo normal, eu não acho recomendável que ele seja acordado para comer. Uma pergunta da Urlânia. Ela diz que acompanha uma mãe de primeira viagem que está tendo dificuldade de administrar o leite materno. O bebê tem 2 meses em aleitamento e faz uso de fórmula por indicação. A mãe acredita que o leite não é suficiente, pois o bebê chora muito. Nesse caso, seria necessário manter a fórmula?
Eu precisaria entender um pouco dessa história, né? Porque, assim, o bebê chora muito, por que esse bebê chora muito? Né? O que é chorar muito? Né? De repente, o que é muito para mim não é muito para Tiago, não é muito para Juliana. A única linguagem que o bebê tem de comunicação quando ele nasce é o choro. Então, ele vai chorar para se comunicar de alguma forma. Não necessariamente ele está com fome, nem está com sede, nem está sentindo dor, ele está se comunicando. Então, é preciso começar a trabalhar um pouco, né, com as mães, né, com os profissionais desse sentido, né, de que atribuir sempre choro à fome. O que é que leva essa mãe a pensar que o leite dela não está sustentando esse bebê? Esse bebê está sendo avaliado pelo profissional, ele está sendo pesado, verificado estatura, perímetro cefálico, ganho de peso, ganho de competência neurológica, né? Quantas fraldas molha por dia, quantos cocô faz por dia. Então, tem toda uma gama de avaliação que precisa ser feita para que seja indicada uma fórmula quando há necessidade. As fórmulas existem, são boas e devem ser usadas quando é necessário, né? Mas elas se tornam realmente um problema quando elas são usadas sem necessidade. Uma pergunta aqui da Adriana. Ela traz, na verdade, uma curiosidade. Ela fala em relação à orientação para mães de gemelar, né? Ela fala da possibilidade da amamentação só no peito, né? E se tem alguma orientação específica para mães de gêmeos. Eu tenho recomendado normalmente, né, a mãe que decide como ela vai amamentar seus filhos, mas o que eu tenho recomendado é que a mãe gemelar aumente os 2 filhos de uma vez só, porque para que ela possa ter um pouco mais de descanso, né? Se ela amamenta um e depois aumenta o outro, então possivelmente eles vão ficar com um horário bem divergente um do outro e ela vai ficar mais tempo, né, acordada e à disposição da amamentação. Então, existem várias posições para amamentar gêmeos ao mesmo tempo e eu acho que é mais conveniente, é mais prático para a mãe, se ela consegue fazer isso, né? Inicialmente, ela pode fazer isso sozinha e depois vai precisar de ajuda, porque é difícil carregar, às vezes, os 2 juntos, né? A depender do tamanho do bebê. Essas foram as perguntas dos participantes da nossa atividade de hoje. Gostaria de lembrá-los mais uma vez que muitas dessas perguntas também podem ser feitas via teleconsultoria. Então, aqueles que não foram contemplados na atividade de hoje, utilizem também o serviço, que com certeza serão atendidos pela nossa equipe multiprofissional. Gostaríamos de agradecer a todos vocês por estarem conosco, por terem participado aqui hoje. Agradecer imensamente a nossa palestrante, a doutora Ana Luísa, pela excelente explanação, pela aula que nos deu aqui hoje. E aguardamos todos vocês para a nossa próxima atividade, que será na terça-feira, dia 15, onde iremos abordar a temática das atualizações do diagnóstico e manejo clínico das arboviroses com o Dr. Antônio Carlos Bandeira. Ok? Então, aguardamos todos vocês e até a próxima. Obrigado. Tem como a gente ver as